Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de equações diferenciais, vamos falar sobre coeficientes indeterminados. Essa é a última aula aqui de coeficientes indeterminados e depois nós vamos para variações de parâmetros. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Nessa última aulinha aqui de coeficientes indeterminados, nós vamos fazer aqui esse exemplo e em seguida nós vamos fazer outro exemplo envolvendo o método da superposição. Então vamos lá e vamos resolver aqui esse cálculo. De início aqui nós vamos resolver primeiro a parte homogênea. Para a parte homogênea nós vamos pegar aqui a equação característica, como nós vimos aqui e já estamos cansados de resolver. E onde tiver R duas linhas nós chamamos de R ao quadrado, e onde tiver o Y nós chamamos de 1. Vai ficar R ao quadrado menos 4 igual a zero. Essa é a nossa equação característica. Como ela é uma equação do segundo grau, onde tem somente o termo A e o termo C, nós podemos resolver ela da seguinte forma: o R ao quadrado é igual a 4, ou seja, o R é igual a raiz quadrada de 4. E aqui não podemos nos esquecer do mais ou menos, vai ficar R igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, o nosso R vai ser igual a mais ou menos 2. De posse do valor de R, nós podemos montar a nossa equação característica. Depois só nos resta fazer a nossa solução geral para a parte homogênea. No final das contas, quando o R1 é diferente do R2, a nossa solução vai ser do seguinte tipo: vai ser y igual a C1 é elevado a R1t mais o C2 é elevado a R2 de t. Quando nós substituímos o nosso y, vai ser igual a C1 é elevado ao primeiro valor de t, ou seja, 2t, mais o C2 é elevado ao segundo valor de R2 aqui, que é menos 2, vai ficar menos 2t. Com isso nós temos a solução da parte homogênea da equação. Depois só nos resta fazer a parte não homogênea. Para a parte não homogênea nós vamos nos atentar ao seguinte: aqui nós temos que o nosso valor aqui da parte não homogênea ele é igual a 2e elevado a 2x. Mas aqui, como nós estamos trabalhando aqui na variável t, eu vou mudar aqui essa variável x aqui para t. Como a gente fica trabalhando muito com variável x e t, acaba confundindo as coisas. Vamos trabalhar com a variável t. Se vocês quiserem mudar aqui para a variável x, vocês podem ficar à vontade. Sendo assim, como a nossa parte não homogênea é representada por isso aqui, nós temos que o nosso y de p vai ser igual a e elevado a um b de t. Ou seja, o nosso y de p é igual a e elevado a 2t. Certo? Correto? Não, não está correto. Porque vocês olhem o seguinte: aqui na nossa solução particular, ela é igual a uma constante aqui, ou seja, o a vezes e elevado a 2t. Mas veja que aqui na nossa solução da parte homogênea nós já temos isso, nós já temos uma constante vezes e elevado a 2t. Como nós temos aqui isso aqui e isso aqui, ou seja, essa aqui, a parte particular, não pode ser igual a nenhuma dessas duas partes aqui da parte homogênea. Então, para resolver esse problema, nós teremos que multiplicar aqui a nossa solução aqui particular por t. Ou seja, esse aqui vai ser o formato da nossa solução particular. Com isso, nós podemos tirar aqui o valor de y de linha. Ou seja, quando nós fazemos aqui a primeira derivada, nós vamos fazer basicamente aqui a derivada do produto. Ou seja, a derivada da primeira, 2a elevado a 2t, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, t, fica igual a 1 vezes a primeira. Ou seja, a elevado a 2t. E a segunda derivada, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer de novo a derivada do produto, ou seja, a derivada da primeira, 4a elevado a 2t, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, ou seja, 2a elevado a 2t. Ou seja, aqui nós vamos fazer a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, ou seja, o t, a derivada dele é igual a 1, vezes a primeira. A primeira é igual a 2a elevado a 2t. E depois nós fazemos a derivada aqui dessa outra, que é igual a 2a elevado a 2t.
Quando nós agrupamos aqui os termos semelhantes, nessa segunda derivada nós vamos ter que 4a elevado a 2t de t vezes t. E nós vamos ter aqui 2 mais 2 vai ficar 4a elevado a 2t. Com isso aqui nós vamos ter a nossa função principal, nós vamos ter aqui a nossa primeira derivada e nós vamos ter aqui a segunda derivada. Depois nos resta apenas pegar aqui essas derivadas e substituir ali na equação e descobrir o valor do coeficiente a. No lugar do y duas linhas nós vamos colocar 4a elevado a 2t vezes t mais o 4a elevado a 2t. E no lugar aqui do y nós vamos colocar o a elevado a 2t vezes t. Isso tudo vai ser igual a 2 elevado a 2t. Depois disso nós vamos passar aqui para a próxima página. Nessa expressão nós vamos ter 4a elevado a 2t vezes t, mais essa segunda expressão, menos 4a elevado a 2t vezes t. Essa terceira expressão aqui ela vai anular com a primeira expressão. E nós vamos ter que o 4a elevado a 2t vai ser igual a 2 elevado a 2t. Ou seja, o nosso valor de a é igual a 2e elevado a 2t dividido por 4e elevado a 2t. Esse e elevado a 2t com e elevado a 2t, nós anulamos aqui a parte superior com a inferior. E nós vamos ficar apenas com 2 sobre 4. Ou seja, o nosso valor de a é igual a 1 meio. E nós vimos anteriormente que a nossa solução aqui ela é do seguinte tipo: a elevado a 2t vezes t. Ou seja, o nosso y de p é igual a 1 meio de e elevado a 2t vezes t. No final das contas, se nós reorientarmos isso aqui e escrever de uma forma mais bonita, o nosso y de p vai ser igual a e elevado a 2t vezes t sobre 2. E essa é a nossa solução particular. Sendo assim, nós só montamos a nossa solução geral aqui da nossa equação. A solução geral vai ser a junção aqui do nosso y de h, ou seja, a solução da homogênea, mais essa solução aqui da particular. No final das contas, quando nós juntarmos todas as duas, o nosso y de h nós vimos que é igual a C1 elevado a 2t, mais C2 elevado a menos 2t, mais a parte particular, ou seja, e elevado a 2t vezes t sobre 2. E com isso nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Como segundo exemplo da nossa aula de coeficientes indeterminados, eu trouxe esse seguinte exemplo. Esse exemplo aqui basicamente é a mesma coisa do que nós vimos no exemplo 1. Ou seja, percebam aqui o nosso exemplo 1 e percebam aqui o nosso exemplo 2. A única diferença do nosso exemplo 1 para o exemplo 2 é que no nosso exemplo 2 nós temos a seguinte expressão. Nós temos esse x menos 1. No final das contas, nós percebemos aqui que a solução aqui da parte homogênea, ou seja, o nosso y de h, vai ser igual a C1 elevado a 2x mais C2 elevado a menos 2x. E dessa parte aqui, ou seja, o nosso y de P1, ou seja, a primeira solução particular, vai ser igual a 1 meio de e elevado a 2t vezes t. E foi basicamente o que nós encontramos no nosso exemplo 1. Sendo assim, para concluir aqui o exemplo 2, nós temos apenas que selecionar aqui essa segunda parte aqui da solução particular. Ou seja, nós vamos selecionar aqui essa segunda parte da parte não homogênea, ou seja, o y de P2, e vamos dar o resultado. Como aqui ela é uma função afim, a nossa solução vai ser do tipo ax mais b. Sendo assim, como nós vimos anteriormente, nós vimos que o y de g, ou seja, a solução geral, é igual ao y de h mais o y de p. Mas aqui nós temos dois y de p, nós temos o y de p1 e o y de p2. Por que p1 e p2? Porque nós estamos utilizando aqui o princípio da superposição. Quando nós utilizamos o princípio da superposição, nós podemos fazer essas partes aqui não homogêneas separadamente e depois juntá-las e dar o resultado final. Nós vamos guardar aqui essa parte aqui na memória, pois nós vamos utilizar mais tarde. Como nós vimos anteriormente, o y aqui de P2 é igual a ax mais b. Ou seja, o y' de P2 vai ser igual a
e o y duas linhas de P2 vai ser igual a 0. Depois só nos resta substituir aqui na nossa equação. Nós vamos substituir na equação no y duas linhas menos 4y igual a x menos 1. Por que igual a x menos 1 e não a tudo isso aqui? Pois se nós pegássemos tudo isso aqui, estaríamos fazendo o cálculo completamente errado. Pois pelo princípio da superposição, como nós estamos trabalhando apenas com essa parte aqui final, nós podemos ignorar essa parte aqui, ou seja, nós podemos ignorar o y de P1. Sendo assim, quando nós substituímos aqui todas as nossas derivadas aqui dentro, nós vemos que o y de duas linhas é igual a 0 e o valor de y é igual a ax mais b. Isso tudo é igual a x menos 1. Quando nós resolvemos, nós temos que 0 menos 4ax menos 4b vai ser igual a x menos 1. No final das contas, nós vamos ter que igualar essa parte aqui, o menos 4x aqui, com o valor de x, e nós vamos igualar o menos 4b aqui com a nossa segunda parte aqui, ou seja, o menos 1. Quando nós resolvemos isso, nós temos que o menos 4ax ele vai ser igual a x, ou seja, o nosso valor de a que nós estamos querendo descobrir é igual a x sobre menos 4x, ou seja, o nosso valor de a é igual a menos 1 sobre 4. E o valor de b, ele é bastante simples. Nós temos que o valor de b, ou seja, o menos 4b, é igual a 1. Ou seja, o valor de b ele vai ser igual a menos 1 quarto. Perdão, na verdade é mais 1 quarto, pois aqui nós temos um sinal de menos aqui, do menos 1. Aí vai ficar menos 1 aqui e menos 1 aqui embaixo. Fazemos o jogo do sinal e b é igual a 1 quarto. Com isso nós encontramos os coeficientes a e b. Quando nós montamos o y de P2, nós vimos aqui que o y de P2 ele vai ser igual ao valor de a, ou seja, menos 1 quarto de x, mais o valor de b, que o valor de b é igual a 1 quarto. Quando nós juntamos isso aqui tudo, nós temos que o y de P2 é igual a menos x mais 1 dividido por 4. E com isso nós podemos montar a nossa solução geral e depois finalizar a nossa equação. A nossa solução geral, nós sabemos que o nosso y de g é igual ao y de h mais o y de P1 mais o y de P2. Ou seja, o nosso y de g vai ser igual à nossa parte homogênea, C1 é elevado a 2t, mais C2 é elevado a menos 2t, e o y de P1 nós vimos que é igual a 1 meio de e elevado a 2t vezes t, e o nosso P2 aqui, ele é igual a menos x mais 1 sobre 4. Mas vejam que eu coloquei aqui na solução geral a variável t, ou seja, o nosso y de P2 vai ser igual a menos t mais 1 sobre 4. E no fim nós chegamos ao final do exemplo e também chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.